Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece, da mesma forma que fazemos de forma presencial na nossa casa. Então vamos lá. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, né? Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, e hoje, né, dia de quarta-feira às 19 horas, nós sempre estamos na instituição estudando o Livro dos Espíritos, e aqui também nesse formato para aqueles que não podem ir até lá. E sempre nós fazemos, tanto aqui como na nossa casa, assim, a abertura dos trabalhos, fazendo a nossa prece, apresentando o grupo, dizendo qual é o objetivo do nosso grupo, que é um grupo de estudos, não é um grupo de leitura, em que nós fazemos algumas reflexões a partir da resposta que os espíritos deram a Kardec, trocamos ideias lá de forma presencial, por aqui vocês podem fazer através dos comentários, e seguimos estudando no momento o Livro dos Espíritos, pois é o grupo de estudos das obras básicas, o GEOB da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que tem trabalho doutrinário, sejam as reuniões públicas para qualquer pessoa que estiver passando, para que queira conhecer a casa, que acontece sempre segunda-feira, às 19h30 até às 20h30. Então, toda segunda-feira, nós também estamos juntos nas reuniões públicas, sempre, cada semana tem um trabalhador da casa fazendo reflexões sobre temas também que nos ajudem a utilizar a nossa doutrina espírita como uma ferramenta de crescimento do espírito. E segunda-feira também, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, será muito, muito, muito bem-vindo à nossa casa. Então vamos lá? Vamos estudar, começar o nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro segundo. O Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes. E nós estamos no livro segundo, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Dentro do livro segundo, nós já chegamos no capítulo 6º, um capítulo extenso, um capítulo grande, que tem muitos itens. E nesse capítulo 6º, nós estamos no item que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e sobre as metades eternas, que é onde nós ficamos na semana passada. Afinal de contas, tem ou não tem metade da laranja? Tem ou não tem essa história de que eu estou em busca dessa metade? Nós vimos aí a resposta que os espíritos deram. Quem está chegando aqui pela primeira vez, vai aí nos vídeos anteriores para poder seguir com a gente. Então, na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 299, em que Kardec faz justamente esse questionamento aos espíritos. Porque existem espíritos que se expressam dessa forma, falando dessa outra metade, desse encontro, dessa outra parte de nós. Então, como é que fica? Qual é o sentido que esses espíritos estão querendo nos falar? Que ideia é essa quando eles falam metade, da qual eles se servem, né? Se expressam para designar, ou seja, para classificar os espíritos que são simpáticos? Essa é a pergunta de Kardec, e nós vimos aí que os espíritos responderam que é apenas uma expressão que é inexata, ou seja, que não exprime como é a natureza do
espírito. A natureza do espírito imortal que nós somos. Nós somos únicos, singulares, inteiros. Nós não estamos fracionados e nós não somos uma metade que procura uma outra metade para se tornar inteiro ou completo. Então, eles dizem que quando os espíritos se expressam dessa forma para falar sobre os espíritos que são, sim, simpáticos, que criaram já um laço em que querem estar juntos, querem compartilhar junto de experiências e de crescimento. Então, são espíritos simpáticos. É apenas uma expressão que não exprime a realidade do espírito. Porque eles dizem, se fosse dessa forma, quando essa outra metade, enquanto essa outra metade não se unisse a nós espíritos, nós estaríamos incompletos. E nós não somos incompletos, nós estamos em desenvolvimento para sair de simples e ignorante a ampliação de consciência ou a condição de puro espírito. Então, em aprendizado, né? E esse aprendizado, ele pode se dar junto com o outro, que aquilo que o outro já conquistou e que eu não, vai me servir de base, vai me servir de exemplo, vai me dar uma referência e um amparo, né? E juntos caminhamos, mas cada um no seu ritmo, no seu tempo. Então, é apenas uma expressão inexata, que não define a natureza do espírito como nós somos, singulares, únicos. Então, foi aqui que a gente ficou na semana passada. Agora, hoje, nós vamos para a pergunta número 300. Ó, gente, 300 já, né? Lembrando, aqueles que estão aqui há mais tempo, né? Aqueles que fazem parte do grupo na instituição, que vão de forma presencial, que nós já chegamos até a pergunta 1018 do Livro dos Espíritos. Aqui também nesse formato. E o grupo decidiu voltar por conta da pandemia. Quando a gente começou aqui nesse formato, a gente não tinha ido desde o início aqui nesse formato, só de forma presencial. Então, o grupo decidiu voltar à pergunta número 1 e dar prosseguimento para aqueles que nos acompanham por aqui pudessem ter também essas reflexões que nós já tínhamos feito de forma presencial antes da pandemia. E já estamos agora nesse formato na pergunta número 300. E a gente não tem pressa nenhuma, porque nós somos grupo de estudos e não grupo de leitura. Então, nós temos que entender o que Kardec perguntou, mergulhar na resposta que os espíritos deram e, a partir daí, nós utilizarmos na nossa história, na nossa caminhada, no nosso aprendizado a serviço do crescimento individual. Então, vamos lá? Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 300 que Kardec faz aos espíritos. 2 espíritos no mesmo nível de empatia, uma vez reunidos, ficarão assim para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Em algumas traduções vai estar 2 espíritos no mesmo nível de simpatia, né? Que nós já vimos que não é metade nem complemento, mas são espíritos simpáticos, espíritos que criaram um laço de muitas experiências e querem continuar tendo experiências ainda juntos de aprendizado. Então, 2 espíritos no mesmo nível de empatia, estão no mesmo nível de aprendizado, de evolução. Cada um chegou ali, mas estão equivalentes. Uma vez reunidos, né? Estão juntos num aprendizado na dimensão espiritual ou na dimensão material, reencarnados juntos. Vão ficar assim para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Eu vou ter que ficar com essa pessoa para sempre, até a eternidade?
Ou esses espíritos podem ter experiências com outros espíritos, unirem-se também a outros, ou ter mais de um espírito. Seria ter mais de um espírito simpático. Espírito tem que ter um vínculo? Essa pergunta é de Kardec. Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Todos os espíritos estão unidos entre si. Refiro-me àqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem mais a simpatia por aqueles que deixou. Como assim? Vamos entender essa resposta aqui, né? Então, primeiro, os espíritos já vão dizendo aí, né? Lembrando pra gente que essa união, que esse laço que nos une enquanto espíritos com uma única origem, que é o divino e o Criador, já nos faz ligados uns aos outros. Pertencemos a uma mesma família cósmica, porque temos a mesma origem, que é o divino, que é o Criador. Então isso já faz com que a gente tenha um laço, que essa fraternidade, com essa irmandade já aconteça, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, todos os espíritos estão unidos entre si. Só que a condição de cada um nunca é igual, porque fomos criados em momentos diferentes, e mesmo tendo sido criados em momentos diferentes, nós utilizamos os nossos aprendizados de formas diferentes também. Tem aqueles que avançam mais, que tem um ritmo maior de aprendizado, de ampliação de consciência, de integração de habilidades, outros são mais lentos, né? Tem um ritmo, então a gente não está no mesmo nível sempre. Então, primeiro eles começam dizendo, todos os espíritos estão unidos entre si. Uma parte da pergunta. E eles complementam. Refiro-me àqueles que chegaram à perfeição. Então, assim, e quanto mais a gente amplia a consciência, quanto mais a gente, enquanto espírito, avança na nossa caminhada, integra habilidades, nos tornamos cada vez menos ignorantes, nós entendemos melhor ainda esse laço que nos une e essa noção de fraternidade, de que todos temos uma mesma origem, o divino, o Criador, e que, portanto, tem um laço que nos une e nos torna irmãos, que nos ligam por termos uma única origem. Aí ele vai dizer, só que nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, ele melhora, né? Ele não tem em si aquela mesma ligação por aqueles que ele deixou e que estão ainda nessa condição anterior. Eles caminham e entendem que aquela experiência com aqueles espíritos foi um aprendizado que ele teve e segue a sua jornada. Em um momento depois, lá na frente, esses espíritos podem se encontrar de novo? Sim, mas o fato deles estar com esses espíritos não criou um vínculo, não criou uma relação em que eles desejem repetir isso. É como a gente tem nos nossos aprendizados. Nós temos colegas que foram colegas nossos de escola, que nós convivemos, tivemos até um ano muito legal, divertido, mas que a gente vai seguindo e a nossa vida vai tomando rumos diferentes. Mas tem aqueles em que não, em que o vínculo permanece, se tornam amigos e continuam a sua história, mesmo indo para caminhos diferentes, mas aquele laço permaneceu. Não significa que os nossos laços de simpatia vai ser para todos os espíritos que nós temos contato. Vão ter aqueles em que nós temos um diferencial, algo na experiência que foi vivida criou um laço diferente. Então é como esses colegas que nós tivemos nessa
jornada nossa escolar, em que alguns a gente permanece amiga, muito ligada até hoje, e outros fizeram parte daquele aprendizado, foi legal, a gente se divertiu, mas não criou um vínculo. Não, essa experiência, ela ficou apenas no aprendizado daquele momento. Então é isso que torna os espíritos simpáticos ou não. Tem espíritos que vão fazer parte da nossa trajetória e naquele aprendizado teve o seu lugar, a sua importância, mas não criou aquela necessidade afetiva e amorosa de querer estar com esses espíritos muitas outras vezes, aprendendo e crescendo junto com eles. Quando isso acontece é porque estabeleceu esse laço afetivo. Esses são os espíritos simpáticos. Até a gente chegar lá, né? E aí, gente, quando a gente chega lá, né, que a nossa consciência se amplia, a nossa capacidade de amar vai de forma igual. E aí a extensão do nosso amor vai para todos. Mas até lá, a gente ainda tem aqueles que vão ser simpáticos e outros que apenas fizeram parte do nosso aprendizado e foram importantes em determinado momento da nossa vida. Então, essa é a resposta que os espíritos deram à pergunta número 300. E aí, na 301, Kardec vai dizer, complementando, né? Para entender melhor ainda, para facilitar ainda mais a nossa vida. 2 espíritos simpáticos, simpáticos, não é metade, não é nenhuma outra expressão. 2 espíritos simpáticos que têm esse laço, que têm esse sentimento que os une. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro, de novo, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, esse espírito, que eu tive uma experiência, que eu quero repetir sempre essa experiência com ela, que foi muito legal, que criou algo que nos une e que há um desejo de estar sempre com essa outra pessoa. É complemento do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita, de comunhão de sentimentos, comunhão de pensamentos, de forma de ver o mundo? É essa pergunta que Kardec está fazendo. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências e de seus instintos. Perfeita concordância. Então, nós temos os mesmos sentimentos em relação à vida, em relação às pessoas. Nós temos a mesma forma de ver o mundo, não é idêntica, é igual, mas nós concordamos. Nós temos opiniões, sentimentos, formas de lidar com o mundo que são parecidas, que vão na mesma direção. E isso tem a ver, claro, com as nossas tendências e com os nossos instintos. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais esses instintos, eles vão sendo apurados e a gente vai evoluindo, melhor se torna essa simpatia, essa perfeita concordância. Se um devesse completar o outro, continuam os espíritos, perderia a sua individualidade. Então, se essa concordância levasse ao caminho de se juntar, deixa de ser eu. Eu deixo de ser eu, o espírito representado aqui por Sandra Naira nesse personagem, o outro deixa de ser quem ele é representado nesse personagem, a gente perde a nossa individualidade, a nossa singularidade, que é um presente que o divino deu para nós. Então, nós vamos, não é fazer isso e virar uma coisa só, mas isso, e caminhamos juntos. Gostamos da mesma coisa, a nossa forma de se relacionar com o mundo é parecida, o nosso respeito pelas pessoas. Eu compreendo quando esse pensa diferente de mim, ele compreende também. Quando ele precisa de mim, eu venho ao seu encontro. Quando eu preciso dele, ele vem ao meu encontro. E assim caminhamos
juntos. E essa concordância de tendências, de sentimentos, elas vão ficando cada vez mais perfeitas, quanto maior as habilidades que são integradas por mim e por esse outro espírito que é simpático ao meu coração, que é simpático a mim, mas que não é a minha metade, que não vai se unir para mim e nós vamos nos transformar em um só. Nós vamos caminhar juntos. E nessa caminhada, nós levaremos também outros conosco, porque nós também poderemos desenvolver essa simpatia por outros espíritos e não só por aquele. Ok, meus amores? Então, essa foi a pergunta número 300 e a pergunta número 301, que já tem bastante material para a gente refletir durante essa semana. E, claro, na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu aguardo vocês para nós darmos prosseguimentos e sabermos o que foi que Kardec perguntou na pergunta número 302 e a pergunta número 303, para nós encerrarmos esse item que trata de espíritos simpáticos, antipáticos e metades eternas. Então, nós temos um compromisso marcado na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Espero vocês lá. E segunda-feira, se estiver passando por perto também, vai na nossa casa ver a reunião doutrinária. Então, vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, pelas energias com que somos envolvidos nesse momento e que nós possamos utilizar essas nossas reflexões nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijinho no coração de todos e até a semana que vem.